Bom dia a todos. Nós somos o grupo Onzimo, que é formado pelo Antônio, pelo Érico, pelo Luiz, por mim e pelo Ramon. E como tema do nosso projeto final, vamos explorar o problema Web Traffic Time Series Forecasting. Nessa apresentação, os tópicos que abordaremos são inicialmente a explicação do nosso objetivo e do nosso problema. Em seguida, apresentaremos os tratamentos e as análises exploratórias que realizamos, e depois disso abordaremos as características e os resultados dos nossos modelos, o baseline e o final. E por fim, vamos apresentar as nossas conclusões. Agora, começando com o nosso objetivo, ele consiste em predizer o acesso diário para cada uma de cerca de 145 mil páginas do Wikipedia no período entre 13 de setembro de 2017 e 13 de novembro do mesmo ano, sendo que para essa predição estão disponíveis para treino e validação os dados de acesso registrados entre julho de 2015 e 10 de setembro de 2017. Em relação à etapa de tratamento de dados, o que nós fizemos foi inicialmente verificar se teríamos alguma duplicidade, o que identificamos que não acontecia. Depois disso, nós partimos para a análise dos dados faltantes e verificamos que cerca de 20% dos artigos apresentavam vazios. Nesse caso dos dados faltantes, o que nós optamos por fazer foi por preencher esses valores com zero. E depois que nós fizemos isso, nós partimos para a exploração das features do modelo, sendo que nós observamos que cada nome do artigo era composto pela combinação de 3 informações, que seriam o tipo de projeto, o tipo de acesso e o tipo de agente. E o que nós fizemos foi realizar a segregação dessas informações e convertê-las para numérica por meio de um processo de label encoder. E além dessa tratativa dessas features categóricas, o que nós fizemos também foi extrair o dia da semana, o mês, o bimestre e o ano, que estariam relacionados à data de cada medição, visando usar essas informações para o aprendizado de padrões, por exemplo, de tendência e sazonalidade dos nossos modelos. Finalizada essa etapa de tratativa das features, nós partimos para a separação dos dados de treinamento e validação, utilizando o período de 5 de julho de 2015 até 1 de julho de 2017 para treino, e de 2 de julho de 2017 até 2 de setembro de 2017 para validação. E por fim, nós normalizamos as nossas séries, com base no desvio padrão e na média, fazendo normalização de cada uma delas de forma independente, para evitar que o efeito de séries com valores muito discrepantes pudesse impactar na qualidade nos nossos modelos. E finalizada essa etapa de tratamento, nós começamos a análise exploratória dos dados, como apresentado aqui nesse slide. Nesse tópico, nós começamos pelo estudo dos artigos individuais, avaliando quais seriam as páginas com maior quantidade de acessos, sendo que a gente percebeu que a página principal do Wikipedia seria a que teria maior quantidade, e em seguida nós partimos para analisar as informações agregadas pela combinação das features. E nessa etapa, nós começamos analisando a informação do tipo de projeto, e a gente viu que a gente teria 9 valores possíveis, com o projeto original do Wikipedia representando cerca de 16% do total de artigos, e nós avaliamos também em relação ao tipo de acesso, que a gente teria 3 valores possíveis, e em relação ao tipo de agente, que a gente teria 2 valores possíveis. E ainda nessa etapa, como ilustrado nessa figura da direita, nós plotamos a série agregada de cada combinação para visualizar qual seria o comportamento temporal dessas séries e para entender quais seriam aquelas com maior quantidade de acessos. E nesse caso das séries agregadas, nós verificamos que a combinação do Wikipedia com todos os tipos de agente e todos os tipos de acesso, assim como era aquela com maior quantidade de artigos, foi a combinação também com maior quantidade de visitas. E para fechar essa etapa de análise exploratória, o que nós fizemos foi tentar entender um pouco melhor as características temporais do agrupamento, aplicando um modelo de transformada de Fourier nas séries agregadas e realizando a decomposição delas, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, que ilustra um exemplo para um dos 36 grupos que a gente tem.
E essas duas análises, a de Fourier e a de decomposição da série temporal, elas foram complementares e elas permitiram que a gente percebesse que, no geral, os nossos dados apresentavam fortes padrões de ciclos semanais, como a gente consegue ver principalmente pelo gráfico de decomposição de série temporal. Com isso, nós fechamos essa etapa de análise exploratória e partimos para o desenvolvimento dos nossos modelos. Como nosso baseline, nós escolhemos predizer para cada série a mediana do período de treinamento, projetando esse valor no período de teste. E o que nós percebemos é que esse método ele funcionou bem para algumas séries que apresentavam um comportamento mais estável, como a gente vê aqui, mas não foi adequado para casos com uma variação mais acentuada nos dados, como a gente vê nesse outro slide. Depois de finalizado esse baseline, nós realizamos a predição no teste e a submissão no Kaggle, obtendo um SMAP de 51 e 27. E uma observação é que o SMAP é a métrica oficial da competição e ele descreve o erro das predições em relação aos dados reais em termos percentuais. E após esse baseline, nós partimos para o modelo final, realizando 3 tentativas, sendo que nas 2 iniciais nós buscamos desenvolver um único modelo que fosse capaz de predizer cada artigo de forma individual, e na primeira delas, nós optamos por uma abordagem de séries paralelas, em que cada artigo foi passado como uma feature. Nesse modelo foram combinadas camadas de CNN e LSTM, com o output da CNN sendo passado como input para a LSTM. Nós conseguimos aplicar esse modelo para uma quantidade de até 1000 artigos, mas não conseguimos testar com todos os dados, porque os nossos computadores não tinham memória suficiente para lidar com todos eles. Por conta disso, nós testamos simplificar a abordagem, utilizando somente LSTM, e reajustamos inputs para que as medições fossem passadas como observações. Dessa forma, nós conseguimos expandir o modelo para até 2000 artigos, mas a partir desse valor ele acabou perdendo capacidade de generalização e errando de forma excessiva as predições. Assim, nós partimos por uma terceira abordagem, que foi desenvolver um modelo responsável por predizer as 36 séries das combinações de tipo de acesso, agente e projeto, com o resultado dessa predição sendo distribuído entre os artigos individual dos grupos. E aqui nesse slide a gente vê a configuração desse modelo, que é formada por uma etapa de encoder, que recebe os dados dos últimos 28 dias e as informações de identificação do grupo, tipo de projeto, acesso e agente, além de dia de semana e mês. E na sequência, o output dessa camada é direcionado por uma etapa de decoder, que é responsável por predizer os 7 dias seguintes. Depois disso, o resultado dessas predições são inseridos novamente no histórico para a realização das predições seguintes. E aplicando esse modelo nos dados de validação, como a gente vê aqui, nós obtivemos um SMAP geral de 87% para a predição do agregado, resultado que foi próximo à metade daquele que a gente avaliou com o baseline. E depois de feita essa predição do agregado, nós realizamos a distribuição pelos artigos individuais e para isso nós multiplicamos o forecasting do grupo após retornar os dados para a escala original pela proporção dos acessos do artigo em relação ao total do grupo, considerando os 14 dias anteriores à predição. E ao final desse processo, calculando o SMAP geral das predições dos artigos individuais, nós obtivemos um resultado de 46,71, que foi cerca de 2% inferior ao baseline, mas ainda assim nós tivemos muitas situações em que o resultado do baseline permaneceu superior ao do modelo final. Por conta disso, nós fizemos um último ajuste, que foi combinar as duas abordagens, de tal forma que nos artigos em que o modelo final foi melhor na validação do que o baseline, nós escolhemos esse modelo para predizer no teste, e já nos casos em que o baseline foi melhor, nós escolhemos o baseline. E agora, nesses slides, a gente observa o resultado da aplicação do modelo no teste, sendo que o primeiro ilustra para a predição do grupo, e agora esse segundo aqui ilustra para a predição do artigo. E quando a gente submeteu esse modelo no Kaggle, nós obtivemos um novo SMAP de 45,34, que representou uma redução de 5,93 em relação àquilo que a gente tinha anteriormente. E agora, finalizando o trabalho, como conclusão, a gente destaca que a principal dificuldade que a gente sentiu foi conseguir desenvolver um modelo que fosse consistente na predição e que atendesse às restrições de recursos computacionais e tempo que a gente tinha, sendo que, particularmente para a LSTM, a gente avalia que a dificuldade de generalização que a gente sentiu,
Ela pode estar relacionada ao tamanho do histórico de dados também, já que a LSTM é um modelo eficiente para predizer, em geral, séries em torno de 300 intervalos de tempo. Mas, apesar disso, a gente entende que o desafio foi extremamente interessante para a gente, pois impôs ao nosso grupo a necessidade de uma busca contínua de novas alternativas. E, consequentemente, ele conseguiu contribuir para que a gente adquirisse tanto um melhor entendimento das particularidades dos problemas de forecasting, quanto uma maior maturidade, tanto para aplicar modelos de Deep Learning, quanto para trabalhar com dados de uma maior complexidade.